casa de paz, de harmonia, de serenidade. Nós estamos aqui reunidos para encontrar o equilíbrio para a nossa mente, para o nosso espírito e também equilíbrio físico para o nosso corpo. Antes de começarmos, vamos buscar o nosso amigo espiritual, nosso irmão maior Jesus, para que possamos ser bastante inspirados nesta noite. Mestre amado Jesus, querido amigo de todos os instantes, neste momento em que nós nos colocamos aberto para o aprendizado de sua boa nova, permita que o nosso amigo espiritual esteja conosco e possa nos auxiliar avaliando as necessidades que necessitamos nesta noite. Enquanto ocorre todo o estudo de Tua Boa Nova, nós possamos ser inspirados por esses amigos para a prática e para o nosso bem-estar. Nós te agradecemos, Senhor, e que esteja conosco. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de que nós não podemos servir a Deus e servir a Momon. Momon era um deus que é uma referência aos deuses da época de Jesus. Também nós falamos deles quando nós estamos referindo às coisas materiais, a tudo o que se refere à vida física. Jesus está esclarecendo que nós precisamos ter um equilíbrio com a vida física e a vida espiritual. Por quê? Porque nós não somos só matéria, nós não somos somente o espírito ou o ser encarnado, o corpo físico, um corpo físico que pensa. Nós não somos somente isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá ruim o som? Não? Tá, porque ele está fazendo uma vibração com o meu aparelho. Então, aqui está bem, está ótimo. Certo? Então, o nosso corpo físico, ele pensa, ele tem uma mente pensante. Essa mente pensante, muitas vezes nós achamos que é só o cérebro, que é o cérebro que pensa. E nós falamos que o que pensa é a nossa mente pensante e a nossa psique. A mente pensante é a nossa condição de espírito. Então nós não somos apenas o corpo físico. Nós somos físicos, sim, e nós somos espirituais. Tem cadeira aqui, meu anjo. Agora, como que acontece? Quando nós cuidamos somente da nossa vida física, das coisas materiais, e nós buscamos Deus só quando as coisas estão ruins, então nós estamos servindo a dois senhores. Então eu tenho uma vida que eu não me preocupo com nada, eu só quero viver bem e muito bem, mas quando as coisas estão muito difíceis, eu vou buscar um recurso espiritual. Isto, quando Jesus fala que nós servimos a dois senhores. Tem uma outra questão também relacionada aos dois senhores, que são as riquezas. Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que entendem que servir a dois senhores está nítido e exclusivamente ligado às riquezas. E isto não é exatamente correto. Está certo quando a pessoa pensa só na vida material, só nos bens materiais, só na ganância e só neste mundo físico, ele está servindo ao dinheiro. Ele é escravo do dinheiro e dos bens materiais. Mas não é que as riquezas sejam uma coisa ruim.
nós falamos disso e que está relacionado à riqueza, dá a impressão que a riqueza é uma coisa ruim. Por causa disso, eu vou trazer só alguns parâmetros do passado para a gente entender. Primeira coisa que nós temos que analisar está relacionado com o universo onde nós vivemos. Nós vivemos num cantinho do universo, um cantinho da galáxia. E o universo é totalmente desconhecido por nós, pela grande maioria. Tirando os astrônomos, tirando esse povo aí, a gente sabe muito pouco. Nós não temos esse conhecimento. O que nós sabemos? O que nós aprendemos na escola, que vivemos na galáxia, que temos um sistema solar que antigamente era 9 planetas, hoje é 8, que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, e são coisas muito básicas. E tudo isso é uma imensa riqueza. A Terra onde nós vivemos é extremamente rica. Então, o que nós temos na Terra? Nós temos diamantes, esmeralda, rubis, ouro e por aí afora. Sem contar outros metais que não são exatamente joias preciosas para decorar o elemento feminino ou não, mas que também é de uma imensa riqueza e de um imenso valor. E quem fez isso? Foi Deus. Então, nós vivemos num ambiente muito rico. E Deus é uma pessoa, ou melhor brincando, apaga. Deus não é uma pessoa. Deus é a causa primária de todas as coisas e fez toda a riqueza. E a pobreza? E a miséria? E a fome? E a doença? E as guerras? Quem fez isso? Quem criou isso? Foi Deus para nos punir? Não. Isto são consequências e criações do homem. Então, a pobreza, a miséria, a fome, a doença, as guerras, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, tudo isso é criação do homem e não de Deus. E nós temos que aprendermos a viver com isto de maneira equilibrada. E nós estamos falando disso porque esse capítulo fala do mal rico. Esse item que nós estamos trabalhando fala de um homem que se vestia de linho e de púrpura e que era muito rico e que fazia e desfazia somente para os seus. Ele não tinha nada de bondade, nada de caridade para o outro. Tratava muito mal os seus empregados, tratava muito mal os seus escravos, era uma pessoa rígida. Então ele tinha, o Jesus pega um exemplo, gente, é uma parábola, portanto o personagem não existiu, ok? Porque a gente às vezes pensa que parábola a pessoa existiu. Não, parábola é uma história de fundo moral que Jesus contava para mostrar para a gente para que lado que nós deveríamos ir. Então ele pega um exemplo de tudo que é errado e coloca com esse homem. E ele pega um exemplo de uma outra pessoa pobre e doente que morava aos arredores desse homem próximo e que ele esperava as migalhas que vinha da mesa desse homem, que nem sempre vinha porque os cães acabavam se alimentando primeiro. E Jesus conta essa parábola dizendo que essas duas pessoas morreram e que uma foi para o Hades e a outra foi para o seio de Abraão. Abraão aqui representa o primeiro patriarca nesse lugar de bem, nesse lugar de bem-estar. E o Hades é um lugar de sombras, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. Lembrando que Jesus não falava do inferno da maneira como nós descrevemos hoje. Ele utiliza lá da mitologia, e lá na mitologia é sim Hades. Muito
Muito bem, ele diz que esse homem mau, vendo Lázaro, que era o homem pobre, Lázaro não quer dizer que era o nome dessa pessoa, mas como ele tinha ferida, Lázaro, lazarento, então de ferida, assim. Então ele fala, ele vê aquele homem e ele diz assim, Abraão, pai Abraão, permita que Lázaro possa me socorrer, pôr um pouquinho de água na minha boca, porque eu estou sofrendo aqui. E Abraão então diz para ele que não podia fazer aquilo, porque enquanto ele viveu a vida dele, ele usufruiu de tudo que era bom, e que ele não se preocupou com ninguém, e que Lázaro viveu tudo que era ruim, e por isso que Lázaro estava tendo uma coisa boa e ele estava tendo uma coisa ruim, porque eles estavam colhendo, ambos estavam colhendo os frutos das suas próprias sementeiras. Então, um estava fazendo ruim, estava recebendo ruim, o outro não tinha feito nada de bom, mas também não tinha feito nada de ruim. Estava colhendo também o seu fruto. E mesmo que quisesse, há um abismo muito grande entre Lázaro e você. É isso que ele diz. E aí ele pede para assim, deixa então eu ir falar para os meus. Olha Jesus dizendo que aqueles que nos antecedem podem vir falar conosco. Então deixa eu ir falar com os meus e explicar o tormento que eu estou vivendo. Mais uma vez, ele estava sendo extremamente egoísta. Deixa eu falar só para os meus. E para os meus que têm muito e que estão vivendo no muito. E mais uma vez, Lázaro fala assim, mas isso não vai adiantar. Por que você acha que eles vão te ouvir? Se todas as vezes você vai ao templo, você vai a alguns lugares, em todos os lugares é ensinado a boa nova e ninguém praticou. Então ele não está dizendo que ele não podia, ele está dizendo que não vai fazer nenhum efeito. Essa é a parábola onde nós vamos entender, às vezes, equivocadamente, que o dinheiro é ruim, que a riqueza é ruim. Ela não é ruim. A riqueza mal direcionada é ruim. A pobreza mal direcionada é ruim também, até pior. Por quê? Porque é muito mais fácil uma pessoa que não tem nada julgar quem tem muito do que o que tem muito julgar o que não tem nada. Então, às vezes, a gente acha que a parábola está maldizendo um e louvando o outro, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele está dizendo que nós temos que fazer as coisas certas do modo certo. Mais uma vez, vamos lá. Deus é riqueza, quem faz o errado somos nós. Por que nós fazemos errado? Por causa do egoísmo. É a principal causa. No Evangelho, a gente aprende e descobre que o maior empecilho da nossa evolução é justamente o egoísmo. Nós temos muita dificuldade com o egoísmo. Por que nós temos dificuldade com o egoísmo? Porque nós achamos que tudo o que está em torno de nós é para nós. É difícil dividir com o outro. E vamos ver isso nas coisas mais simples e mais básicas. Quem pegou o meu caderno, o meu celular, o meu carro, a minha caneta? Então, nós temos esse problema com a possessividade. Nós temos essa dificuldade. E a riqueza é uma prova para que nós possamos distribuí-la de uma maneira equalitária. Não é pegar, as pessoas falam, então por que todos os ricos não pegam e dividem? Por que Deus não dividiu toda a riqueza da terra para todos os homens? É provado, gente, cientificamente, que se isso fosse feito em pouco tempo, teria
de novo a separação, homens ricos e homens pobres. Porque muitas vezes a pessoa não sabe lidar ainda com aquela prova, lidar com a riqueza. Quantas pessoas que são esbanjonas? Quantas pessoas que têm, inclusive no Brasil, o perfil devedor é imenso. É imenso. Por quê? Porque as pessoas gastam mais do que ganham, reclamam do governo, reclamam de todos os políticos, falam mal de todos os patrões. Não existe, vocês já viram que não existe patrões bons? Todos os patrões são ruins. Fala mal do chefe, fala mal do companheiro de trabalho, porque é uma característica nossa de, numa outra passagem de Jesus, de ver o cisco no olho do outro sem atentar pela trave que está nos nossos olhos. Então nós sempre estamos vendo o mal no outro. E o que nós esquecemos é o seguinte, que o mal que eu identifico na outra pessoa, ela está em mim. Porque o nosso cérebro, e agora sim nós vamos voltar para a ciência, o nosso cérebro só é capaz de identificar no outro aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe. Então, se ele é capaz de identificar o mal no outro, é porque ele conhece. E se ele está criticando demais aquela outra pessoa, aquilo que ele está criticando está cheio nele. Quem ensinou isso? É a Soninha? É a ciência hoje? Não, Jesus! O homem fala daquilo que está cheio no seu coração. E na época de Jesus, acreditava-se que o coração é que pensava. O coração é que carregava as emoções. Ele ainda é o símbolo de todas as emoções. Quando a gente vai falar de amor, a gente coloca a mão no coração. Mas eu estou amando. Ou então eu estou com muita saudade. E é tão interessante que quando a gente vai falar, por exemplo, em Libras, a saudade está aqui, você está amarrando a mão aqui, amor está aqui também, né? Então, saudade, eu estou com saudade, eu estou com amor, porque representa as emoções. Então, o homem fala daquilo que está cheio no seu coração. Então, nós enxergamos no outro dessa maneira. A riqueza está aqui não é para que nós nos tornemos escravos dela. O dinheiro é servidor. O dinheiro tem que servir para alguma coisa, para servir para o bem-estar da sociedade de todos os homens. O dinheiro é uma criação do homem, é uma invenção do homem, é um escambo. A palavra escambo talvez seja estranha para vocês, quer dizer troca, é uma troca que nós fazemos. E a outra coisa que nós não percebemos é o quê? Nós trabalhamos e quando nós estamos trabalhando, nós estamos dando a nossa vida. Nós trocamos, nós fazemos um escambo, dando 8 horas, 10 horas, 20 horas, tem gente que trabalha 20 horas. De trabalho, de vida, em troco de X dinheiro. E o que eu faço com esse dinheiro depois? Eu valorizo? Eu desvalorizo? Eu desprezo? Então nós temos que pensar que o dinheiro, ele é o nosso servidor e ele é também a nossa vida. Nós estamos dando o nosso tempo e a nossa vida. Tem 3 coisas bastante sagradas na Terra. A primeira delas é o amor. Tudo o que nós fazemos aqui na Terra é para entender o amor, para valorizar esse sentimento, essa virtude que tem muitas faces. Então, nós estamos aqui e nós vamos aprendendo aos poucos. Então, nós aprendemos a fraternidade, a solidariedade, depois aprendemos a serenidade, depois o carinho, depois a compaixão, a benevolência. Tudo isso são facetas do amor. E o amor, num todo, ele
vai nos dizer como nós vamos viver uns com os outros. Os gregos faziam o amor, explicavam o amor separadamente. Eu gosto do jeito como eles faziam, porque é mais fácil para nós compreendermos. Por exemplo, o amor ágape. O amor ágape era o amor incondicional aos deuses, a coisas superiores acima de nós. Então, hoje nós falamos que o amor ágape é o amor que nós concedemos a Deus. Eles tinham o amor filia, que é esse amor de amigo, esse amor que a gente vive em se dar e que muitas vezes nós damos a vida por um amigo. E Jesus diz que é o maior amor que o homem pode alcançar. Por quê? Porque ele diz assim, não existe amor maior do que esse, do que o amigo que lhe dê a vida. Eu vos tenho chamado de amigo e dei a minha vida por vós. É o exemplo de Jesus. Então, o maior amor que nós compreendemos na Terra é o amigo. E tem um monte de casais que falam o tempo todo, eu te amo, e mal diz que dói, né? Não tem nem amizade, nem lealdade um para o outro, não é? Então, o eu te amo ficou muito fake, né? Ficou muito fake. Então, é isso. Nós temos o amor ludos. O que é o amor ludos? É o amor dos adolescentes, dos jovens, o amor brincalhão, o amor das primeiras fases. Nós temos o amor eros, que é o amor da paixão por viver. Paixão por viver, é o amor eros. Nós temos o amor estrógeno, o amor da paixão sexual. E nós temos o amor pragma, que é o amor do amadurecimento. Para os casais que têm 20, 30 anos de casado, para os nossos pais. Meus pais têm 64 anos de casado. Você entendeu? Tem tudo, menos amor. Você entendeu? Tem tudo, menos amor. Convivência. Né? São isso que são as bases do amor. Que ele diz, e tem o amor filáulia, deixei esse por último, que é o amor próprio. E Jesus fala que nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. Este é o amor filáulia. Como eu me amo, eu vou amar o próximo. Então, isto é que faz com que a gente divide ou não os bens e toda a prosperidade que Deus nos coloca na mão. A segunda coisa que nós temos de sagrado na Terra é o tempo. Todos nós nascemos sabendo que vamos morrer. Vamos passar pela morte do corpo físico. Então nós temos um tempo, nós carregamos uma senha. Ninguém quer saber o número da sua senha, porque ninguém quer que seja o seu momento, mas quando chega o momento da senha, ela vai. Então nós temos um tempo, e por mais que o tempo nos pareça que não tem fim, que não acaba, que é ilimitado, nós temos um tempo limitado. Nós temos um determinado tempo. Se nós formos bem no nosso trabalho, se nós vamos aprendendo direitinho o que Jesus ensinou, pode ser que nós ganhamos mais tempo, porque Jesus fala disso e os escritos mais antigos falam disso. Da prorrogação que você tem, porque você está exercendo uma boa coisa no mundo físico. E nós temos, então, o amor, o tempo e a morte. A morte, ela também é sagrada. E eu brinco, eu faço uma brincadeira, eu tenho uma palestra que eu faço, já é no meu trabalho, onde eu digo que o amor, a vida e a morte são um triângulo amoroso. Então, eles estão sempre ligados um com o outro. E a vida, porque ela namora o tempo e namora a morte, ela vive escolhendo um ou outro. E
isto é verdade. Quantas vezes nós estamos namorando a morte quando nós extrapolamos em todos os limites que Jesus colocou? Tem dois caminhos. O lado que você pode fazer tudo e vai te levar à perdição. E o caminho estreito que você tem que renunciar a algumas coisas, mas te leva à salvação. Quando nós corremos demais no trânsito, quando nós desrespeitamos o nosso limite para o sono, quando nós comemos demais, quando nós usamos algum tipo de qualquer substância que seja tóxico para o nosso corpo físico, nós estamos namorando a morte. E quando ela chega, nós achamos ruim, mas ela sempre virá. Então essas três coisas, o amor, o tempo e a morte, são sagradas. E nós temos que entender e encontrar a beleza oculta que existe em tudo isso. E tem um filme bastante antigo que chama Beleza Oculta, que fala exatamente disso. Do tempo, do amor e da morte, do narcisismo, do amor egoístico, de quando uma pessoa tem tudo e pelo narcisismo atrapalha a vida dos outros. Vale a pena assistir esse filme. Chama Beleza Oculta. E é disso que eles estão falando, dessa beleza que a gente tem que encontrar. Então, o que nós entendemos? Que os bens materiais estão à nossa disposição para que nós possamos fazer dele uma coisa boa em favor de nós e do nosso próximo. E a pobreza? Toda a pobreza vai levar para o seio de Abraão, como está o nosso personagem? Não. Por quê? Porque nós encontramos muitas pessoas pobres e que são egoístas, avarentas, maledicentes, rebeldes, revoltadas. E essas coisas, ela não está fazendo nenhum bem. Ela não está ensinando nada de útil em torno dela. Resignação é para todos, sendo rico ou sendo pobre. Paciência é para todos, sendo rico ou sendo pobre. Amor é para todos, sendo rico ou sendo pobre. E para todos nós, a vida oferece oportunidade para melhorarmos. Não é porque nós nascemos pobres que nós não podemos ter sucesso, ter prosperidade. E aquele ditado horroroso que as pessoas dizem, que quem nasceu torto morre torto, é bom a gente ter consciência que dá para consertar. E muitas outras coisas. Dinheiro não é sujo, dinheiro não causa desgraça. O que causa desgraça é a forma como nós trabalhamos com ele. A forma como nós lidamos, a forma como nós equilibramos a nossa vida material e a nossa vida espiritual. E nós temos que ser as mesmas pessoas em qualquer lugar. Se nós somos amorosos aqui na casa espírita, nós precisamos ser amorosos no nosso trabalho, precisamos ser amorosos na nossa casa, principalmente na nossa casa. O lugar onde mais tem pranto e ranger de dente, por incrível que possa parecer, está dentro do nosso lar. Porque é ali que nós somos o avesso de nós mesmos. É ali que nós esquecemos as lições de amor de Jesus. Nós nascemos em família, em pequenas clãs, para ser mais fácil de exercer essa sabedoria, de partilhar, de dividir, de multiplicar, de ser bom, de ser generoso. Porque o que nós somos dentro da nossa casa, nós somos fora da nossa casa. Se eu não sou bom dentro da minha casa, lá fora eu não sou bom. Eu sou um excelente ator, mas bom não. Então é isso que nós
vamos aprendendo aos poucos. É uma lição muito bonita essa que Jesus trouxe, mostrando para nós que tudo está dentro da natureza de Deus e que nós temos tudo para fazer melhor todos os instantes da nossa vida, mas que muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos disso, de dar o nosso melhor, de termos o amor filáulia, né? De ter o amor próprio por si e pelo próximo. Vamos buscar Jesus e os nossos amigos espirituais para o nosso Evangelho, para o nosso passe, a preparação. Cada um de nós que aqui está, vieram para buscar energias espirituais, dos nossos amigos espirituais. Então vamos uni-los a eles nesse instante. Pai de amor, de bondade, de luz, querido amigo Jesus, nesta noite onde aprendemos da sua boa nova, que o Pai distribui todas as riquezas que caem dos céus e que cabe a cada um de nós recolhermos o melhor óbolo, o melhor maná, para que nós possamos viver bem e também distribuí-los àqueles que convivem conosco. Foi no aprendizado desta noite que nós entendemos que Tu caminhas conosco, ensinando que a paz, que o amor, que a vida, que o tempo, que o desencarne ocorre enquanto estamos nesta jornada e que é muito bom nós chegarmos direto ao seu seio, no seio de Abraão. Tu colocaste esta figura como representação porque estava no meio de nós, mas sabemos que é a Tu que devemos procurar e encontrar. Para isto, Mestre, precisamos exercitar o Seu código divino todos os dias. E muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes a prática nos é muito difícil, porque temos que renunciar de nossa mentalidade ainda pequena e esquecemos de desapegar de coisas que estão simbolizadas na vida material para alcançarmos a espiritualidade, a vida eterna que Tu nos oferece. Tu nos oferece a água viva, que nunca perece, que nunca causa doença, pobreza, envelhecimento ou a morte. Mas nós, como crianças pequenas que somos, muitas vezes temos medo de dar passo em direção a Ti. Por isso, nesta noite, de tanta paz, de tanta harmonia, de tantos amigos conosco, pedimos que nos ilumine com essas gotículas do Teu amor, da Tua serenidade, para que nós possamos, assim, criarmos o propósito de praticar as Suas leis, hoje e sempre.